Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo a gente vai terminar de conversar sobre o tratamento da miastenia graves. Além dos procedimentos medicamentosos, né, que incluem aí os imunossupressores, corticoides e a imunoglobulina, além do Mestinon, né, que é um remédio anticolinesterásico, existem dois procedimentos que são usados no tratamento da miastenia graves, diretamente no tratamento da miastenia. Um deles é a plasmaferese. Nesse procedimento, a pessoa ela precisa ser internada para realizá-lo. É feita uma filtragem do sangue dela, do plasma do sangue dela, e ela fica durante um tempo, depois do procedimento, livre dos sintomas da miastenia. Normalmente se faz a plasmaferese quando a pessoa está em crise miastênica, ou que é quando ela para de respirar, com dificuldade de respirar, para tirar ela da crise. Também é utilizado quando a pessoa está muito debilitada e precisa, por exemplo, passar por uma cirurgia, que sempre é delicado para uma pessoa que tem miastenia, qualquer cirurgia. Então a plasmaferese ela é utilizada para dar uma levantada na pessoa, para a pessoa ficar bem e aguentar passar pelo procedimento cirúrgico qualquer. Alguns médicos têm avaliado, eu já encontrei alguns especialistas falando que o médico precisa avaliar nesses casos se o uso da imunoglobulina, um tratamento com imunoglobulina, já não seria suficiente para a pessoa ficar bem e poder passar pela cirurgia e não ter que se submeter à plasmaferese. Um outro procedimento, o segundo procedimento que faltou a gente conversar sobre ele, é a timectomia. A timectomia é a retirada do timo. Lembra que a gente falou do timo? Ele tem uma participação na criação, né, na formação do sistema imunológico, e algumas pessoas com miastenia apresentam alteração no timo. E aí a gente tem duas questões que são polêmicas em relação a essa cirurgia. Há pessoas que apresentam alteração no timo e é um timoma, ou seja, é um câncer. E aí, nesse caso, ninguém discute que a pessoa precisa, então, se submeter à cirurgia e retirar esse timo, porque, na verdade, a gente está falando de tirar um câncer. As pessoas que passam por essa cirurgia, muitas têm uma redução dos sintomas da miastenia. Eu encontrei referências em trabalhos de 70%, 75%, alguns falam em 80% de redução dos sintomas da miastenia. Nesse caso, com o timoma, ninguém discute a necessidade de fazer a cirurgia e a indicação da cirurgia. O que causa polêmica e o que as pessoas discutem é o outro caso. Porque existem pessoas com miastenia que, quando fazem a tomografia de tórax, apresentam alteração no timo, mas não é um timoma, o timo está aumentado. E aí começa a discussão. Porque aí existe alguns médicos que defendem que, aparecendo uma alteração no timo, tem que operar, e alguns médicos que dizem que tem que se avaliar a necessidade de operar, se vale mesmo a pena submeter uma pessoa que não tem o câncer, ela está com o timo aumentado, a um procedimento cirúrgico tão invasivo. A cirurgia, eu estava lendo, existem hoje, são utilizadas. Eu encontrei duas técnicas para essa cirurgia. Uma é a abertura do peito mesmo, né? Abre para tirar o timo, para alcançar, afasta o externo e tal, para alcançar o timo. E a outra é um corte aqui em cima e que se faz a retirada do timo. Nos dois casos, é uma cirurgia que os depoimentos que eu encontrei exige uma recuperação assim, bastante cuidadosa, é uma cirurgia delicada. E aí, por isso, a discussão, porque algumas pessoas questionam submeter ou não uma pessoa que não tem o timoma, só tem uma alteração, o timo está aumentado, a essa cirurgia. Por que se questiona? Porque apesar de em muitos casos,
as pessoas alcançarem assim, uma diminuição grande dos sintomas da miastenia, existem também muitos casos em que a pessoa opera e não há nenhum tipo de modificação de redução de sintomas. Então, eu encontrei depoimentos, principalmente na internet, né? Eu comecei a procurar pessoas que tinham se submetido à cirurgia. Com uma dessas pessoas eu, inclusive, me correspondi. E ela, por exemplo, assim, disse que a cirurgia e a recuperação dela, por causa dos sintomas da miastenia, foi muito difícil e ela não teve redução de sintomas. Então há uma discussão, há médicos que defendem de forma assim, ferrenha que a pessoa tem que se submeter à cirurgia para buscar a redução desses sintomas. Mais polêmica ainda é a defesa feita por alguns médicos de que qualquer pessoa com miastenia tem indicação para fazer a cirurgia, mesmo as que não têm alteração do timo. Eles indicam a cirurgia porque eles acreditam que o timo tem uma participação, sim, nos sintomas da miastenia, na formação dos anticorpos. A minha tomografia não deu alteração alguma no timo. Então, eu honestamente, hoje não estou pensando nisso e me dedicando a fazer essa decisão, porque eu acho que não me submeteria hoje a essa cirurgia para arriscar a redução de sintomas, hoje, né? Então, eu não estou pensando nisso, não estou tratando disso. Mas existem discussões entre médicos e pacientes que pensam se vale esse risco e se vale se submeter a esse procedimento para buscar uma melhora que não é garantida. Pode acontecer e pode não acontecer. Eu ainda estou apostando no tratamento mais convencional. Enfim, esse é o tratamento hoje posto e mais conhecido para miastenia, além dos tratamentos complementares, como fisioterapia, né, fonoaudiologia, psicologia, enfim, existem várias coisas aí que são, na verdade, para dar uma estrutura e dar uma maior qualidade de vida para o miastênico. Nos próximos vídeos sobre miastenia, eu vou falar um pouco com vocês sobre o que eu tenho lido e tenho visto sobre tratamentos que não são os convencionais, quer dizer, que não são os postos lá na portaria, mas que eu tenho lido sobre eles e conversado com pessoas sobre eles. São tratamentos alternativos, né? Mas eu não estou fazendo nenhum deles, eu tenho estudado sobre eles e procurado saber para entender e pensar e decidir, ver como é que a coisa vai caminhar. Então, eu estou lendo sobre a hemoterapia, a questão da dieta do glúten, enfim, um monte de coisa. Falar com vocês um pouco também sobre legislação, direitos e algumas questões ligadas aí à questão do trabalho, que me atinge diretamente, estudo, medicação, e também compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho aprendendo no lidar com a miastenia, sobre alimentação, planejamento do dia, na organização do dia e para estar bem, né? Independente da doença, independente do sintoma. Eu tive uma semana passada muito difícil, mas assim, para estar tranquilo. Esse vídeo eu tô gravando hoje, tô postando nessa quinta e gravando nessa quinta. Na semana que vem, segunda e terça, eu tô indo para um outro ciclo da imunoglobulina. E aí eu espero ter uma melhora dessa recaída que eu tive nessa última semana. Então, semana que vem eu espero dar uma levantada. Assim. Então, até o próximo vídeo. Deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixa de dar sua opinião, de falar da sua experiência, vamos trocar. Eu tenho colocado o meu e-mail, se você colocar em mais informações, alguma coisa, na descrição do vídeo, embaixo no YouTube, tem lá um e-mail para você se comunicar comigo e a gente vai trocando figurinhas e vai aprendendo junto. Obrigado por ter assistido, um abraço, até o próximo.